Fala, gente, meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês, tá? Na aula 2, ou lição 2, que foi a aula passada, nós falamos sobre o verbo to be no presente. Aprendemos as conjugações, a forma afirmativa, interrogativa, negativa, né? Hoje, que é a aula 3, nós vamos aprender sobre o artigo indefinido e aprender a fazer essa aplicação do artigo indefinido juntamente com o verbo to be. Vamos ver quais as similaridades e diferenças entre o artigo indefinido utilizado em inglês e o que a gente utiliza em português. Na verdade, o significado vai ser o mesmo. O artigo indefinido em português é um ou uma, né? E o artigo indefinido em inglês é a ou an. Sei que você pode estar pensando, então a é um e an é uma? Não. A primeira diferença vem aqui. A gente tem gênero para o artigo indefinido, em português. A gente tem masculino e feminino, um e uma. Nós não temos gêneros para o artigo indefinido em inglês. O a pode significar um ou uma e o an pode significar também um ou uma. Qual é a diferença? Por que temos duas formas, então, em inglês? A primeira coisa aqui, gente, é a questão da pronúncia. A gente tem essa diferença para facilitar a fala. Quando eu tenho uma palavra que vem após o artigo indefinido e essa palavra começa com som de consoante, eu vou utilizar o artigo indefinido a. Por exemplo, carro. Carro em inglês é car. Então, começa com som de consoante, né? Ah, mas é uma consoante, vai ser som de consoante. Nem sempre. Eu posso ter uma palavra começando com uma consoante muda e essa palavra vai ter um som de vogal, tá? Por isso que eu falo que o importante não é a letra em si, é a sonoridade, tá? Mas, por exemplo, car, som de consoante. Então, vai ser a car. O que significa a car? Um carro. Um carro. Existem vários carros no mundo. Quando eu falo a carro, eu estou falando que é um deles. Se eu quiser falar, por exemplo, a palavra moto em inglês. Moto é motorcycle. Motorcycle, ó. Motorcycle. Vai ficar, começa com som de consoante. Então vai ser a motorcycle. A motorcycle. Mas olha que interessante. Em português seria um carro masculino, uma moto feminina. E aqui para eles é o a de qualquer forma. Se eu pensar na palavra livro, que é book, começa com som de consoante, né? Book. Então vai ser a book. A book, um livro. Se eu quiser falar cadeira, que é chair, também começa com som de consoante. Vai ser a chair. Olha que interessante. Repararam, que essa questão do a ou an não é um ou uma? Aqui eu tenho a car, um carro, pensando no gênero masculino. A motorcycle, uma moto, pensando no gênero feminino. A book, um livro, masculino. A chair, uma cadeira, feminino. É muito interessante a gente ressaltar aqui que não tem gênero para coisas em inglês, tá? Não é carro masculino, feminino, moto, não. Gênero só para pessoas. Eu posso falar assim, um jogador, uma jogadora, aí tudo bem, um professor, uma professora, mas eu não tenho gênero para coisas. Então esse a vai ser usado quando a próxima palavra vier com som de consoante, tá? Independente se a gente vai traduzir para português sendo masculino ou feminino. A questão é a sonoridade. Porém, gente, quando eu tenho uma palavra que começa com som de vogal, tá? Pode ser uma consoante muda de repente, mas quando começar com som de vogal, eu vou utilizar o artigo indefinido an. E na tradução ele pode ser um ou uma. Por exemplo, se eu pensar na palavra maçã, maçã é apple. Apple, então vai ser an apple. Olha aqui, an apple. Por que isso acontece, Calmeto? Por que eu não posso usar a? Se você tentar falar a Apple, tentar falar isso rápido, vai ser complicado. A Apple. Você vai ter que pausar depois do primeiro a,
para fazer o A da Apple, né? Tu vai pausar depois do artigo indefinido para começar a palavra Apple. A Apple, a Apple. Ah, mas então eu vou utilizar o an. Aí você pensa, mas peraí, an apple. Aí que está a grande diferença. Quando nós temos uma palavra que termina em consoante e a próxima começa em vogal, na maioria dos casos a gente vai fazer essa emenda dessas duas palavras. Principalmente as palavras que terminam com L, M, N, V, S, K. Tem outras consoantes também, mas eu vou anotar essas aqui em cima. Ó. L, M, N, V, S, K. Depois eu falo das outras. Sempre que eu tiver uma palavra terminando com essas letras e a próxima palavra começar com vogal, eu vou fazer a emenda da pronúncia, não da escrita. Então, se aqui é an apple, escreve separado, mas olha a pronúncia, an apple. Eu vou emendar, ó, an apple, an apple. Então, não é a apple e nem an apple, an apple. Eles vão acelerar essa fala. Ah, então se fosse, por exemplo, apagador. Apagador é eraser. Começa também com som de vogal, ó. Eraser, então vai ser an eraser. Repare que eu faço, ó, an apple, an eraser. Lembrando que a junção é na pronúncia e não na escrita. An apple, an eraser. Eu sei que eu só utilizei aqui, por exemplo, objetos, mas eu vou utilizar uma profissão, não tem problema. Engineer. Engineer é engenheiro. Então vai ficar, ó, an engineer. Enem, igual a prova que tem para classificar para o ranking das faculdades, ó, Enem, não é a prova que tem no final do ano? Enem. Só que agora, ó, an engineer. An engineer. Eu faço essa emenda na pronúncia. Em português, a gente geralmente não usa isso para profissão. Em português, a gente usa o artigo indefinido para coisas, mas não para profissões. Por exemplo, você fala assim, isso é um livro, ou simplesmente é um livro, omite o pronome, omite o sujeito. É um livro, mas olha ali o artigo. Um livro. Mas quando você está falando de profissão, você não utiliza. Você fala assim, ele é médico. Na verdade, ele é um médico. Dentre vários médicos que existem no mundo, ele é um deles. Mas em português a gente fala, ele é médico. Eu sou professor. Ela é engenheira. Em inglês, você vai ter que colocar o artigo indefinido toda vez que for singular. Porque o artigo indefinido significa um ou uma. Então eu vou ter que falar I'm a teacher, né? She is an engineer. Uma engenheira. Eu preciso fazer isso. Se eu não coloco o artigo indefinido, eu tenho que ter um substituto para o artigo indefinido. Pode ser um artigo definido, pode ser um adjetivo possessivo, mas eu não posso deixar vazio, eu não posso deixar em branco. Quando for plural, não haverá artigo indefinido, porque o artigo indefinido significa um ou uma. Então, eu não posso falar, eles são médicos, não posso. Mas se for singular, eu vou precisar utilizar o artigo indefinido, falando de objetos ou falando de pessoas, profissões, seja lá o que for, tá bom? Então, an engineer. Agora, gente, se eu pensar na palavra hora? Hora em inglês começa com consoante. Porém, a consoante é muda, ó. Hora pronuncia-se hour. E eu vou utilizar o an. Por quê? Porque essa consoante é muda. O que vale é o som, lembra? Som de vogal. Então eu vou emendar esse an com o. An hour. Uma hora. Eu poderia ter utilizado o numeral também, né? O número 1, o 1 hour. Mas eu quis utilizar aqui, no caso, o artigo indefinido. Também está correto. An hour. Eu não posso falar a hour. An hour. Entenderam o que acontece? Na verdade, isso aqui serve para facilitar esse ritmo de fala. Quando a palavra que vier após o artigo indefinido começar com som de consoante, na maioria das vezes vai ser uma consoante, mas o que interessa é o som. Quando ela começar com som de consoante, eu vou utilizar o artigo indefinido a. A car, a motorcycle, a book, a chair, a desk, uma mesa, a microphone, um microfone, a door, uma porta, a computer, um computador. Tá vendo? Pode ser a ou pode ser um ou uma na tradução para português. O que está valendo lá é a questão para facilitar a pronúncia. Quando o artigo indefinido vier antes de uma palavra que começa com som de vogal, eu vou utilizar o artigo indefinido an e vou fazer a emenda na pronúncia. An apple, an eraser,
an engineer, an hour. Se for um ator, ator é actor, vai virar an actor. Vou fazer essa emenda, an actor, entenderam? E como fica essa aplicação, gente, juntamente com o verbo to be no singular, é lógico, porque o artigo indefinido não é utilizado no plural. Vocês lembram que a estrutura do verbo to be era sujeito e depois o to be? O verbo to be ele faz o papel de próprio auxiliar na sua estrutura, então é ele que sempre que vai sofrer alterações. No afirmativo era o né? Subject plus be plus are ou an, porque pode ser, a gente não sabe qual palavra vem depois, e aí eu vou ter o complemento. Esse complemento pode ser uma profissão, pode ser um objeto, qualquer coisa. Então essa é a estrutura do verbo to be no afirmativo. Quem tiver dúvida nessa questão do verbo to be, é só voltar na aula 2 aí que está explicadinho. Então, a conjugação do verbo to be pra gente estava tranquila já, que era o quê? I am, que eu vou contrair, né? I am, eu vou contrair, vai virar I'm, lembra? You are, vai virar your. Eu estou usando contração, tá? Isso aqui é permitido. He is, vai virar his. She is, vai virar she's. E it is, vai virar its. Por que eu pronunciei it is? Porque esse T está entre duas vogais. Tem uma aula que eu falo da pronúncia de T e D, e na maioria dos casos, quando o T está entre vogais, ele passa a ter o som do R em português, igual na palavra bonita, que escreve beautiful e pronuncia-se no inglês americano beautiful. Então aqui it is, it's. A tradução: eu sou, eu estou, você é ou você está, ele é ou ele está, ela é ou ela está, isso é ou isso está. Posso usar sem contração ou com contração, dá no mesmo. Eu vou utilizar a contração porque eu quero acelerar a fala, e eu aconselho a vocês a fazer o mesmo. Quanto mais rápido vocês falarem, maior vai ser o nível de compreensão de vocês, porque quando falarem rápido vocês vão compreender, tá bom? Sujeito, verbo to be, artigo indefinido e complemento. Se eu quiser falar que eu sou o professor, eu vou fazer I am, né? Eu sou, vou contrair esse am, vou fazer já o I'm. O complemento é teacher, correto? Professor. Teacher. A palavra professor, que é teacher, começa com som de consoante. Quando a palavra começa com som de consoante, o artigo é o a, né? Porque eu sou um professor. Existem vários no mundo. Eu sou um deles. Em inglês, eu preciso utilizar o artigo indefinido. Em português, a gente fala o quê? Eu sou professor. Em inglês, eu sou obrigado a colocar esse artigo indefinido ou um substituto para o mesmo. I'm a teacher. Agora, como é que eu falo isso da forma que eles falam lá fora? Lembra que se eu tiver uma palavra terminando em L, M, N, V, S, K e a próxima for vogal ou emendo? O I'm termina com M, tá aqui, ó. A próxima é vogal, é o A. Então eu vou emendar, gente. Isso aqui, ó, na pronúncia vai ficar Aima. Na escrita é separado, mas na pronúncia eu junto, Aima. Então essa frase, em vez de eu falar I'm a teacher, eu vou falar o quê? I'm a teacher. A gente tem que falar em bloco em inglês também. A gente fala em bloco em português. Você não fala domingo o leite estava quente, você fala domingo o leite estava quente. Então a mesma coisa aqui. Eu não vou falar I'm a teacher. I'm a teacher. Emendei esse M com A. I'm a teacher. I'm a teacher. E se eu fosse utilizar, por exemplo, aqui em vez de I, se eu fosse utilizar o pronome pessoal you, você, vai mudar a conjugação. Em vez de I'm, vai passar a ser your, porque you are, não é? Então, olha só, you're a teacher. Mesma coisa. Ó. Quando a gente tem uma palavra em inglês terminando com a letra E, na maioria das vezes, gente, se terminar com um E, a gente não pronuncia o E. Não pronuncia mesmo, a não ser que sejam dois E's no final da palavra. Dois E's vai ter o som de I, mas um E não se pronuncia. Eu falei isso em outro vídeo, está também no primeiro vídeo, no vídeo do alfabeto, se eu não me engano. Então essa palavra aqui, ó, your, eu vou cortar esse E da pronúncia. Eu não vou falar yori, é your. E aí eu vou pegar esse R, que é a nossa consoante, e vou emendar com a próxima letra, que é uma vogal, lembra? Eu emendo consoante com vogal. Então vai ficar yora.
Quando eu falo isso rápido é you're a teacher, you're a teacher, you're a teacher. Se eu pegar agora e colocar o pronome pessoal he, que é ele, na conjugação he is, vou usar a contração, então vai ficar his. Contração de he is é his, ele é ou ele está. Então eu quero falar que ele é professor, vai ficar isso aqui agora. Gente, consoante, o S está lá na nossa lista, emendando com vogal. Então, na pronúncia eu vou fazer a emenda. Na escrita não, mas na pronúncia sim. Isso aqui vai virar Risa. He's a teacher. Então eu fiz I'm a teacher, eu sou um professor. You're a teacher, você é professor. He's a teacher, ele é professor em português, ou ele é um professor. E aí eu tenho quem agora, gente? Eu tenho she. She é ela. Conjugação da terceira pessoa do singular no verbo to be é o is. Então, she is. Posso usar a contração? Posso. Vai ficar she's. Então, isso aqui agora, she is vai virar she's. She is a teacher. Vou fazer a mesma coisa aqui na pronúncia. Vou emendar o S do X com A. She's a teacher. She's a teacher. Eu poderia, gente, mudar também a profissão. Em vez de eu falar teacher, eu poderia falar aqui, por exemplo... driver. Então, em vez de she's a teacher, vai passar a ser she's a driver. Student, she's a student. Doctor, que é médico, she's a doctor. E se eu usar engineer? Aí eu volto para cá, ó. Engineer começa com vogal, vai virar N. Aí ficaria she's an engineer. E se eu quiser falar que eu sou engenheiro, eu vou tirar o teacher daqui, né? E vou colocar engineer. Ó, engenheiro. Mas espera aí. Agora não pode ser A, porque engenheiro começa com som de vogal, então vai ser N. Mas se é N, esse N, a próxima vogal, eu emendo, não emendo? Emendo. Então isso aqui vai continuar sendo um bloco só. An engineer, lembra? An engineer, só que agora eu emendo o início. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. Ó, um bloco só, eu sou engenheiro. I'm an engineer. E se fosse she? She's an engineer. He's an engineer. You're an engineer. Ah, e se fosse doctor? You're a doctor. He's a doctor. I'm a doctor. Player, I'm a player. Jogador, I'm a player. She's a player. Sempre fazendo a emenda, gente. She's a player. He's a player. E se eu usasse actor? Actor é ator, masculino, tá? Vai ficar o quê? He's a actor? Não. He's an actor. Ó, he's an actor. Vou seguir o mesmo padrão. Então, a gente tem que fazer essa aplicação aqui na velocidade mesmo. Ó. He's an actor. Vai ficar emendo S com a vogal, não é? Olha lá. E emendo N com a vogal. Lembrando, L, M, N, V, S, T, K, várias consoantes. Quando a gente tem ela terminando uma palavra e tem uma vogal, na próxima palavra a gente emenda isso na pronúncia. Então isso aqui ficou um bloco só. He's an actor. He's an actor. Tá bom? E se eu quiser levar isso aqui para a forma interrogativa? Na aula 2, nós vimos que quando a gente tem a estrutura do verbo to be no presente, ou passado, mas a gente viu o presente, se eu quiser levar ele para a forma interrogativa, o verbo to be que faz o papel de auxiliar, ele vai trocar de lugar com o sujeito. Então, para eu fazer isso aqui na forma interrogativa, eu vou inverter o verbo to be com o sujeito. Acabou a contração. Eu estou fazendo a inversão, vou ter que usar aqui mesmo is. Ó. Aí vai ficar o que agora? Is he an actor? Reparem que agora muda a entonação de voz. He's an actor, está afirmando. He's an actor. Interrogativo. Is he an actor? Afirmativo. He's an actor. Player. Is he a player? Afirmativo. He's a player. E se eu quiser fazer isso aqui na forma negativa? Eu vou começar com o sujeito, vou ter o verbo to be, que é o auxiliar, e vou negar no verbo to be. Então seria he is not an actor. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a contração. Eu poderia fazer he's not, ou poderia contrair o is com not. Vou contrair os dois primeiros aqui, ó. He's not. Olha que interessante isso aqui, gente. Eu vou fazer o que aqui? Eu tenho um T entre vogais, não tem? Sempre que eu tenho T entre vogais, com algumas pequenas exceções, esse T vai passar a ter o som de R em português, o que acontece na palavra beautiful, lembra?
Então, esse T vira R porque ele está entre duas vogais e esse N emenda com a vogal que vem depois. Então, isso aqui, ó, enector no final, enector. Então, agora vai ficar not an actor, not an actor. A frase toda, he's not an actor, he's not an actor. Ele não é um ator, he's not an actor. Ou eu poderia contrair, em vez de o he com is, eu poderia contrair o is com not, que ficaria isn't. É como se eu escrevesse is not junto e cortasse o O. Vai ficar he isn't an actor. Olha, he isn't an actor. He isn't an actor. Eu posso usar isso para qualquer profissão, qualquer pessoa. Só tem que respeitar a conjugação do verbo, tá? A inversão do verbo quando for interrogativo e quando for negativo eu tenho que negar no verbo to be, sempre. E eu tenho que respeitar o artigo indefinido, se vai ser a ou se vai ser an, tá? Agora, gente, se eu quiser falar que eu não sou médico, I'm not a doctor, vai virar I'm not a doctor. I'm not a doctor. Agora, importante, cuidado quando eu estiver falando de coisas por causa da pronúncia do it. Se eu quiser falar que isso é um livro, it's a book. Isso, terceira pessoa do singular, mas não é pessoa, tá aqui, ó. It is, se eu tiver separado, porque o T está entre vogais, mas eu contraí e ficou it's. Eu vou emendar esse S, ó. It's a book, correto? Na pronúncia, it's a book. Mas e se for interrogativo? Vai ficar is it a book? Se eu falo isso rápido, emendo o S com a vogal e boto o T com som de R porque ele está entre duas vogais. Is it a book? Is it a book? Ó, e se for negativo, vai ficar it isn't. Vou contrair dessa forma. A book. Eu poderia fazer it's not, né? Que ficaria it's not a book, mas eu joguei para o isn't. Esse T está entre vogais. Vai ficar it isn't a book. Esse T não vai ter som de R, porque ele não está entre vogais. O que está antes dele é uma consoante. Então, gente, eu tenho it's a book. Is it a book? It isn't a book. Se fosse maçã, que é apple, seria an apple. Aí ficaria it's an apple. Ó, it's an apple. Is it an apple? It isn't an apple. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Falei hoje só do artigo indefinido e a aplicação. Não falei do artigo definido, não falei de adjetivo possessivo. Mas espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvidas ou sugestões também, é só colocar na parte dos comentários que eu respondo a todos. Se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo com as aplicações, falando mais devagar ou utilizando mais exemplos, gente, estou aqui para isso, para ajudar você a se tornar fluente em inglês, tá bom? Um abração, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!